Olá, seja bem-vindo a mais um podcast O Homem de Fé. Hoje nós temos um convidado muito especial. Na verdade, você deve estar percebendo, a gente está para mais uma rodada de gravações e hoje nós vamos falar sobre chimarrão, né? A gente está até com um chimarrão aqui. A erva é caseira, é aqui de casa, depois eu vou te dar um presente. E a cuia é especial, para conseguir ela não é qualquer um que ganha, tem que ser juiz de prova de cavalo. E aí tá mais uma dica. Nós vamos falar sobre cavalos, vamos falar sobre o serviço do campo, vamos falar sobre servir a Deus no campo mesmo. E aqui nós temos um convidado especial, o Germano, que eu quero apresentar. E, aliás, eu gostaria de convidar a se apresentar, a dizer quem é o Germano, onde mora, o que faz, enquanto eu sirvo mais uma cuia de chimarrão para você também, Germano. Então, padre, em primeiro lugar, é uma satisfação poder estar aqui. Né, não sei, não saberia me expressar o quanto eu estou feliz por poder participar desse momento. Então, como o senhor falou, meu nome é Germano Chempsky. Eu sou da Chempsky? Chempsky. O É sobrenome ucraniano? sempre é complicado. É Polaco? polonês, isso, polaco. Hum. E aí, eu sou da cidade de Palmeira, pertinho aqui, né? E estamos aí, né? Vamos ver o que a gente consegue transmitir. Muito bem. Ó, o Germano, na verdade, assim, eu conheço há alguns anos, é um homem muito tímido, vocês vão perceber, mas um homem assim que quem passa por perto sempre meneia a cabeça com respeito, porque ensinou aí esse respeito e se dá esse respeito, eu conheço há alguns anos já, na lida mesmo, né? Mas Exato. bom, vou perguntar, na verdade, senão eu vou te apresentar, e daí a coisa vai ficar complicada para nós aqui. E o que é que você faz da vida assim, Germano? Então, Além padre. de ser o dono de um dos bigodes mais bonitos da região aí, que confesso para você que com muita inveja, porque a natureza não me beneficiou dessa virtude aí, né? Muito obrigado pelas palavras, pelo elogio. Então, padre, eu trabalho em fazenda, trabalhei com cavalo, com gado, já há alguns anos já, né? Meio que eu posso dizer que todo o período que eu trabalhei, nunca trabalhei em outra profissão, né? Sempre trabalhando nesse ramo. Então, a minha lida é a fazenda, é o gado, é os cavalos, né? Lido com domas, a doma bom, todo o trabalho de fazenda não sei se todos têm essa vivência, mas é um trabalho bem complexo, desde do cuidado ali com os animais, bom, geral, né, da fazenda que você faz, da parte da pecuária principalmente. Eu nunca trabalhei com lavoura, né, nunca fui agricultor, assim, da parte de plantio, não. Mas da parte da pecuária, né, especialmente a parte de cavalo e gado, eu trabalho já há alguns anos. Olha, isso é admirável, na Uhum. verdade. O filósofo inglês Roger Scruton, eu queria dizer ele, deu um branco aqui, a gente teve até que fazer um cortezinho. O Roger Scruton e também o Chesterton, ele sempre diz assim que a imagem perfeita, mais completa do homem é a silhueta dele montado a cavalo. E eu lembro de ti, na maioria das vezes, assim. Montado. Até porque eu tenho que esperar você chegar do campo para lhe cumprimentar, às Siga. vezes, quando a gente pode, né? Mas, então, eu queria que a gente fosse justamente falar sobre isso, sobre cavalos, sobre esse mundo dos cavalos e de maneira específica de uma raça específica, que é o cavalo crioulo, é isso? Isso. Então, padre, eu tive a oportunidade de trabalhar sempre fui gostador de cavalo, desde novo tive a oportunidade de ter meus avós já tinham animais, né, meu pai, e eu sempre tive aquele gosto, aquela visão pelo cavalo crioulo. Sempre me chamava a atenção aquele tipo de montaria, aquele tipo de cavalo, sempre gostei. Fui me definindo para isso, porque o cavalo, bom, existem diversas raças e cada um tem o seu estilo. E eu sempre me identifiquei desde novo, desde bem novinho já, aí dos meus 11, 12 anos por aí, já fui me identificando com a raça crioula. E aí tive a oportunidade de ir a algumas cabanhas e tal, ali em Palmeira. O pessoal que está assistindo aqui, se for aqui do sul, vai saber o que é um cavalo crioulo e o que é uma cabanha, provavelmente. Mas o pessoal que for aí do Brasil afora não sabe o que é um cavalo crioulo, se a gente precisasse definir para alguém. O cavalo crioulo bom, o nome da raça se diz crioulo aquele que é nativo, né, daquela região. Como não sei se todas as regiões, mas a gente dizia, como nós vinha falando há pouco da erva, meu avô dizia erva crioula, A erva o crioula. porco crioulo, o cavalo, né, crioulo não da raça na época, mas da criação dele.
Então, o cavalo crioulo teu. Então, o cavalo crioulo se formou assim, um cavalo que se formou na região, né? No caso, aqui para nós, na região sul, principalmente, mais precisamente do Brasil, na região sul. Então, era o cavalo crioulo, aquele cavalo que foi um cruzamento, um cavalo que foi se selecionando naturalmente, né? Então, por isso era chamado pelos índios de crioulo. Aqui no sul tem no Uruguai e tem na Argentina no também, Uruguai, né? na Argentina, No Paraguai? No Chile, né? Será que no Paraguai tem? Tem também. Tem também? Não, o cavalo crioulo, a raça crioula hoje existe em vários países aí, mas seria mais ou menos a origem essa aí, do crioulo, aquele cavalo rústico criado, né, na natureza, sem muito cuidado. Os índios chamavam de crioulo, né, criojo. E aí foi se formando a raça, e até hoje está sendo selecionado. Ainda não tem o cavalo nota 10 ainda na raça, está sendo selecionado. Tanto que uma das ferramentas de seleção é essa prova que a gente corre, que é a prova do freio de ouro, né? Que eu tive a oportunidade de correr, e é uma das ferramentas de seleção da raça crioula, é justamente a prova do freio de ouro, né? E a cabanha, no caso, o nome que eu me referi à cabanha, seria o aras, é o lugar de criação, né, que é aqui para gente, para dentro da raça crioula, a gente conhece por cabanha mesmo, né? Todo mundo conhece por cabanha. Olha que legal. E, bom, e agora sim, eu acho que a gente vai ter que chegar nesse epílogo aí. Como é que você foi parar em cima do cavalo, dentro né, de uma pista aí, e montando muito bem? Porque esses dias eu estava assistindo você era o Coringa. Ah, sim, na semifinal. Assim. Para ser o Coringa não é qualquer um, né? Pois então, padre, eu acho assim que tudo, a conversa nossa já começou a direcionar, no meu ponto de vista, a nos voltar para Deus. Eu acho que tudo é por Deus. Não tem nada que aconteça na vida da gente que seja fora do que Deus tem como projeto para a gente. E eu nunca tive muita pretensão de de montar cavalo, montar tão bons cavalos como eu tive a oportunidade de montar. E eu comecei numa cabanha em Palmeira, até de um senhor muito conhecido dentro da raça, o Otto Jaime Becker, Rancho JB, o nome da cabanha dele, foi que me deu a oportunidade de iniciar, trabalhar, domar alguns potros e tal, nessa cabanha. E a meta que eu tinha era domar um cavalo para o laço, de repente, bem domadinho, bem mansinho, de repente para a lida de campo, mas nunca tive essa pretensão de ir tão longe, né, como eu fui. Mas percebeu que era talhado para coisa. Na final do freio, né? Não fui nunca ganhei um freio, mas tive a oportunidade de montar bons cavalos, isso eu posso dizer. E aí, esse senhor me proporcionou essa primeira oportunidade e a oportunidade que eu peguei e estou até hoje, que foi de vir trabalhar para cá, né, nessa outra cabanha que eu estou até hoje. Eu tinha um amigo dele, tem um amigo, precisa de alguém para trabalhar, e você pode continuar domando aqui, ou eu trabalhar nessa outra cabanha lá, que daí você, né, pode ter mais oportunidades e tal. Na época eu tinha 20 anos nessa época, e acabei vindo para cá, para a cabanha, para Ponta Grossa, para a cabanha Santo Onofre, no caso, que é da família Demiati, né, fazenda Capão Grande, a qual eu estou desde 1999, agora em agosto, 9 de agosto de 99 eu vim para cá, e aí foi onde começou, né, foi esse início. E aí comecei a ter essas oportunidades. Realmente uma bênção, porque eu nunca tive a pretensão de, eu quero montar aquele cavalo, o melhor cavalo, né, o melhor cavalo da cabanha, o melhor cavalo da fazenda. Eu gostava do cavalo. E aí acabei tendo essas oportunidades até de domar os melhores cavalos da cabanha e correr os melhores cavalos da cabanha. Então, para mim foi uma bênção mesmo, né, poder ter chegado assim a esse ponto. Bom, a ideia de convidar foi justamente para a gente poder falar sobre a fé dentro desse ambiente, desse universo, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta assim. Bom, montar a cavalo, todo mundo é capaz de montar num cavalo. O problema é conseguir criar um vínculo com ele, porque eu também te vi domando depois esses cavalos e aliás, ensinando outros montadores a montar o cavalo. E como é que veio isso também? Isso veio
com o tempo? É isso, eu acho que eu acho que é dom, né? A gente ter essa sensibilidade, já digo, de iniciar um cavalo. Eu acho que é um dos pontos assim que me encanta é você pegar um cavalo chucro lá no início e passo a passo e formando ele como, uma má comparação talvez, mas como de uma pessoa, você ensinando passo a passo até chegar ao ponto que ele vai entender, vai ter a capacidade de carregar uma outra pessoa, de obedecer outra pessoa, né? E isso muitas vezes se dá com um pouco de paciência, né? Ou muita paciência, já diria, né? Porque a coisa os animais assim, eles não aprendem do dia para a noite, né? Como a gente, eu vou pegar uma criança que sabe fazer a letra A, escrever a letra A, você obrigar ela a fazer ou escrever o nome dela. E o cavalo é a mesma coisa, então ele vai ter mais ou menos assim, ele vai ter dizendo, ele vai ter contando, e essa sensibilidade é com o tempo, é montando no dia a dia, tendo essa convivência, e o cavalo como que ele vai te pedindo para passar de trabalho, como dizer, eu estou pronto aqui, podemos fazer, e a gente ter essa sensibilidade de aproveitar esses bons momentos do cavalo. Então, ele tem, quando ele é novo, é como uma criança que está com a mente aberta para aprender tudo que você tem para passar para ele. Se você passar algo errado, provavelmente ele vai gravar aquilo ali e vai ser mais difícil dele, né, depois para frente, de retirar aquilo errado da cabeça dele. Então, esse cuidado e essa paciência para a gente poder... Na verdade, então, Germano, você é um formador, né? Eu faço quase a mesma coisa com os seminaristas aqui. Tem que ensinar o caminho corretinho, bonitinho. Para tirar da cabeça coisa ruim, depois é difícil, dá trabalho. É que nem o pai e a mãe, talvez, né? Perfeito. Ó, a produção já me avisou aqui que falta 2 minutos para acabar o primeiro tempo, né? E então a gente chegou naquele momento bom, aquele momento que você conhece já, que é o momento o Homem de Fé. Vai aparecer aqui agora aquela vinheta, vai entrar uma música dramática e vai aparecer o meu Homem de Fé. Então eu vou convidar você agora a olhar lá naquela câmera que está focada em você e responder essa pergunta que vale $1 milhão para cada homem, né? Quem é o homem de fé com o qual você vai se identificando e se formando? Porque nós vamos falar no segundo bloco justamente sobre isso, sobre a fé lá no teu universo. Então, eu acredito, eu tenho para dizer que o meu homem de fé é nada mais, nada menos que São Bento. Eu até tenho um filho que se chama Bento, talvez por providência, né? Eu não conheço o suficiente a história de São Bento para falar dele, né? Muito pouco, mas eu acho que a intercessão dele sempre foi muito presente nas nossas vidas, não? Pelo trabalho, pela força, pela proteção. Eu acredito que ele intercede muito por mim, pela minha família, tanto que eu tenho um filho que se chama Bento, e eu acho Sabia que São Bento... que por pressa da minha mãe eu não nasci no dia de São Bento, eu nasci um dia antes. Um dia antes. Então é São Bento. São Bento. Veja, o primeiro homem de fé que aparece aqui no nosso podcast, que é um santo já consagrado na igreja. E eu, na verdade, achava que todos iam trazer algum santo. Vou te dar um livro depois de presente. Vou encontrar, a gente vai mandar vir pela livraria aí para dar de presente, da história de São Bento. Que joia. Combinamos? Combinado. Então, roda a vinheta e a gente volta daqui a pouquinho. Bom, nós voltamos aqui então para conversar mais um pouquinho com o Germano. Mas o meu contra-regra aqui, especial, ele apareceu aqui do nada com um presente para a gente colocar no cenário. Nada mais, nada menos que o Davi Soares, né? A gente vai colocar aqui. A gente ia pôr no intervalo, mas senão ia ser muito formal. A gente gosta de quebrar o protocolo, né? Vamos colocar o São José aqui, extraordinário e bonito. Não é São Bento, não é Sal Bento também, né? Mas o Menino Jesus aqui estava terminando de fazer o banquinho para... Eu achei lindo demais, vamos colocar aqui, porque a gente é assim, a gente gosta de trazer os sinais do sagrado na nossa vida. E enquanto eu sirvo uma cuia para você aqui, eu queria passar agora para a gente começar a falar do universo da fé, Germano. Eu aprendi um pouquinho sobre essas coisas, convivendo contigo, com o pessoal que faz parte disso até, né? E o Borato, até o Júnior, conheci algumas outras pessoas, e eles me mostraram que o cavalo crioulo e as provas de cavalo crioulo não tem a ver com uma festa, não tem a ver com um evento aí, que às vezes
até para gerar renda para a cidade, ou para trazer uma banda de sucesso, ele tem a ver com outras coisas, né? O interesse é diferente. E, aliás, o peão que monta o cavalo já o monta buscando no cavalo alguma coisa específica, que é a ideia da seleção de raça. Você podia contar um pouquinho mais para a gente aprender sobre isso também? Então, é mais ou menos isso que o senhor já deu essa entrada de conversa aí, que a gente também já tinha falado no bloco passado, que não é uma prova, não é uma competição em si, mas sim uma prova de seleção. Então, seria mais ou menos o que talvez um criador tem o seu melhor cavalo, né? Macho e fêmea, no caso, entre cavalos e éguas são separados, correm separadamente, leva o seu melhor cavalo, a sua melhor égua, para competir ou para correr com o melhor cavalo, Qual que é o nome do melhor cavalo que você já montou? O cavalo que melhor eu tive resultado melhor de todos chamava Santo Onofre Pé de Vento. Eu tive o melhor resultado em prova com ele, consegui correr a final do Freio de Ouro, foi Bocal de Prata em 2012, e é um cavalo excepcional. E é um cavalo, dando exemplo dessa questão da seleção de raça, é um cavalo que outros criadores têm interesse em, de repente, em tirar crias dele, né? Tirar outros filhos dele pela funcionalidade, assim como tantos outros cavalos ou égos que se destacam e então desperta o interesse do outro criador ter aquele tipo de sangue né, na sua criação. Então, eu montei um cavalo crioulo também, o Seresteiro. No Seresteiro. Tá velhinho já, né? Tá velhinho. Ele já é vovô, por isso que eu consegui montar. Cavalo de boa montaria, né? Que hoje já tá aposentado, mas é um bom cavalo, um excelente cavalo. Então seria mais ou menos, a questão da seleção seria mais ou menos isso, criar bons cavalos, mais do que você ir lá competir, de repente para ganhar uma premiação, ou como o senhor falou, para movimentar uma festa, gerar renda, não. É ver se o teu bom cavalo tem condições perante os outros bons cavalos dos outros criadores. Seria mais ou menos, a grosso modo, isso aí. Bom, e aí então entra o universo da fé, porque uma coisa é um ambiente de festa, de concorrer por prêmios, mas o outro, então, são criadores e domadores, enfim, no final das contas a gente está falando, então, de um ambiente mais familiar, buscando o desenvolvimento dessa raça, né? Como que você vê o ambiente de fé lá no lugar das provas, como que se chama o lugar das provas? Normalmente tem uma antepista, uma pista de aquecimento, que a gente acaba movimentando os cavalos antes de entrar em pista. E quais são as provas? As provas, bom, são 2 ou dependendo da ocasião, 2 ou 3 dias de prova. Então tem a parte morfológica, né, que elas vão avaliar a morfologia do cavalo ou da égua. Aí são assim, a parte de andaduras, que o cavalo tem que definir as três andaduras, passo, trote e galope. Uma prova que define a doma e a movimentação, correção de movimentos do cavalo, que é a figura. Volta sobre patas, que é 2 voltas no mesmo lugar. Eu acho a mais bonita. É lindo de ver. E as esbarradas, que o cavalo tem que se sujeitar, vir e parar em uma só vez, corre por 20 metros, para em uma só vez. Mangueira, a prova de mangueira, que vai simular o trabalho com gado, que é usado na fazenda. Então, isso é o que a gente trabalha no dia a dia. Você precisa apartar um boi do outro, precisa, de repente, fazer o boi mudar de direção. Então, o aparte e a pechada simulam essa parte, né? A figura lá a parte da doma, a correção, a andadura, o cômodo do cavalo. Então, tudo tem um sentido que leva a você criar um bom cavalo. Nossa, parece poesia isso, Exato. né? Que coisa maravilhosa. E a parte que eu acho que muitos gostam, que é emocionante, que é a paleteada, né? A paleteada que é onde também tem que conduzir um novilho, né, durante 80 metros. Você sabe que eu e o Fernando, que está escondido aqui atrás, a gente já foi jurado dessa prova uma vez. Nós estávamos assistindo pelo YouTube e nós estávamos dando as notas. E a gente descobriu que os júris que estavam lá não entendiam nada, né, Fernando? Porque as nossas notas eram todas diferentes da deles. Tanto que o Fernando ganhou aí a cuia de jurado. De um jurado, mas né? Normalmente é assim. Normalmente todo mundo julga, né? Todo mundo dá a sua ideia, cada posição. Na verdade, uma das coisas que é complicado é o julgamento. Agora, falando de julgamento,
o julgamento é complicado, porque muitas vezes o jurado está numa posição avaliando aquela prova onde a pessoa que está lá na cerca enxerga de outro ângulo, quem está lá em cima na arquibancada do outro lado vai enxergar de outro ângulo, então E claro cada um que tem o um... ponto de vista privilegiado era o meu e do Fernando, na Uhum, telinha do celular desse tamanho assistindo pelo YouTube. Claro que a gente exato. entendia mais, né, Fernando? Mas foi uma tragédia. Aí o Fernando brigava pela nota, ele dava meio ponto a mais, falava, não, esse ponto não tem. Naquele dia lá em Esteio tinha muito barro também. Uhum. Bom, e enfim, e a fé? Onde entra nisso? Eu acho que sempre. Como eu estava falando ali nessas antepistas, no aquecimento, antes de entrar em provas, eu testemunho assim, muitos fazendo a sua oração, né, carregam às vezes um escapulário, o seu santo de devoção, no chapéu, tem um santinho ali, tira o chapéu, faz a sua oração antes de entrar em pista. Eu aprendi lá com a família de Miata, que eu trabalho, sempre pedi para Nossa Senhora passar na frente, que, né, fazer tudo aquilo que a gente não pode, que Nossa Senhora possa fazer pela gente. Para quê? Para que a gente possa fazer o melhor possível, não para ganhar de ninguém, mas para a gente poder apresentar aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que realmente a gente é e merece. Né? Não, eu não preciso ganhar de ninguém, eu preciso mostrar o meu trabalho, mostrar o meu cavalo, simplesmente isso aí. Então, eu acho que esses são os pontos, né? Talvez, como em todas as profissões, talvez tenha pessoas que vão lá pensando em ganhar, pensando em talvez assim, mostrar algo que disfarçar o erro, por exemplo, alguma coisa assim. Mas não necessariamente vão longe com isso, né? Como em tudo, eu acho que a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela sempre aparece e a gente tem que sempre levar. Então, eu acho que esse é assim, um dos pontos, né? Que a Você gente... sabe que, bom, o podcast chama Homem de Fé, né? E a fé, ela não se separa, assim, por exemplo, dos bons modos, das virtudes, dos valores. E uma das coisas que eu admiro muito em ti, por isso eu não quero trazer pessoas entendidas, eu quero trazer pessoas que dão esse testemunho, né? São os seus valores, as suas virtudes, seus bons modos, a sua educação chega a ser constrangedora. Essa é a palavra verdadeira, assim. Com o seu bigode também, né? Você chega com o seu chapéu apilchado aí e a gente a gente respeita, assim, porque a gente vê uma educação talhada, assim, em família também. E eu percebo muito isso nesse ambiente, né? O Isso. trato entre os homens Eu também. acho que isso aí vem de casa também, né? Eu tenho, sim, como exemplo, meus avós, o senhor brinca do bigode, mas eu acho que todos nós, os nossos pais, nossos avós, na minha família, quase todos têm. E hoje é uma coisa que muitos dos mais jovens querem se manter jovens, né? Não querem mostrar que estão passando já da meia-idade, como eu. E eu acho que Quantos não você tem, tenho... Germano? Eu tenho 43. Olha, a gente tem 5 anos de diferença. É, Eu não vou dizer se é para mais ou para menos. então tá jóia. Mas eu acho que assim, eu acho que isso aí é uma das coisas que a gente tem que seguir, aceitando cada fase da vida da gente, né? Então é uma fase que eu me sinto mais maduro, acho que devo de fazer aquilo que eu acho que faz honra a meus antepassados, meus avós, por exemplo, né? Uhum. Então faz parte. Eu acho que a gente traz e a educação, essa seriedade, eu acho que isso aí é o que te leva para Deus. Você Né? teve bons mestres? Com certeza, com certeza. Eu acho que se a gente não tivesse bons exemplos, né? Só que, padre, a gente por isso que eu imagino assim, ó, Deus sempre teve do meu lado, sempre teve me amparando. Sabe Porque que toda vez que você fala a palavra Deus, seus olhos enchem de água, você já reparou? eu não, o senhor não vai fazer me emocionar, né? Porque Não, eu a gente falo vai de pôr aqui Deus. uma musiquinha de fundo agora, vamos emocionar o Germano. Então, não, mas é uma realidade porque o que eu sinto, vamos comparar com a doma. Quando eu estou domando, o que eu tenho que fazer com o potro? Eu tenho que conduzir ele, eu ajeito ele aqui. Ele está querendo sair para o lado errado, eu conduzo ele aqui. De repente ele erra ali, eu conduzo ele lá. Eu vou trazendo ele para o eixo, pondo ele na linha. Ó, é aqui que nós temos que andar. Caraca. E é o que Deus fez na minha vida, é isso. Nada mais, nada menos que isso. Deus me conduziu. Eu tive várias oportunidades para errar, para estar numa situação, para cair num caminho errado. E Deus foi me ajeitando assim, como quem está domando mesmo. Ó, venha, não, aí não, meu filho, vem para cá. Não, lá não, aí vai dar errado.
E foi. Então, por isso que eu digo, eu tenho muito a agradecer a Deus, eu tenho muito... o pouco que eu faço, como eu falei para o senhor já hoje, eu me sinto assim muito pequeno para falar de Deus, porque Deus sempre fez muito, bom, Deus, né? E aí é difícil de falar, eu me emociono por isso, porque o meu testemunho de conversão, tive um momento muito forte de conversão há uns anos atrás. Opa, então agora nós queremos saber também. Então, são oportunidades que Deus vai né, ajeitando. Então, poxa vida, Deus fez tanto por mim, me trouxe até aqui. Será que eu não posso dar uma olhadinha para... Né? Poxa, eu vou tentar retribuir um pouquinho para Deus. Né? Tanto que a gente, lá na nossa comunidade, na igreja, lá a gente participa. Eu e minha esposa somos ministros da Eucaristia. Eu me sinto muito pequeno, como eu falo, assim, eu acho que eu colaboro muito pouco. Eu deveria ser mais presente. Mas até às vezes a gente como se entrega para canseira, às vezes uma coisa e outra, mas essa proximidade, eu não me sinto digno nem um pouco de estar próximo da Eucaristia. Mas eu sinto a força que Deus me dá para dar seguimento na vida e para cuidar da minha família, para dar, às vezes, um bom exemplo para quando eu estou num momento, às vezes, que eu posso estar querendo fraquejar, Deus está ali para me fortalecer. Então, eu preciso dessa proximidade, não é Ele que precisa de mim para ajudar. Né? Não sou nada. Então, seria mais ou menos... Nossa, tem tanta coisa para falar, né? Que legal, Germano, que bom. Mas você fala muito de Deus para as pessoas que te conhecem. Talvez você não precise abrir a boca para fazer isso. Você tem um dom franciscano, assim, que São Francisco que falava. A gente vai pregar e, se precisar, nós falamos. E você fala muito com a sua vida. Você me evangeliza. Eu queria dizer isso para você em público, assim. Muito obrigado. E queria testemunhar isso. Você me evangeliza, tá? Muito obrigado. Agora que nós dois enchemos o olho d'água, vamos fazer um giro aqui pro Merchan. E a gente volta no próximo episódio. Tá joia. Bom, a gente acabou de perder um momento importante aqui, porque a gente foi pro intervalo. A melhor história o Germano contou no intervalo. Ainda bem que o Fernando pegou no celular lá, nós vamos pôr depois aí no Instagram, né? Bom, Germano, a gente vai chegar agora, esse é o último bloco. Esse bloco aqui tem um jogo. Nunca foi feito na internet isso aí, então a gente vai fazer pela primeira vez, que é um bate-bola, né? Eu jogo a bola pra você cabeceia pra mim. Eu não jogo nada, padre, eu já falo de futebol. E você torce pra algum time, Germano? Não tem esse problema. Não tem esse vício, não, né? Nós estamos correndo pra gravar aqui, porque no final do hoje tem jogo. Não vamos dizer em que dia que a gente tá, então não vamos contar qual é o jogo também, né? Mas, Germano, vamos fazer um bate-bola aqui. Eu te digo, mas você me responde o que vem na sua cabeça, a primeira palavra. Tá bom? Então vamos começar assim com cavalo. Cavalo. História. História. Bonito. Eu sempre estrago o jogo, né? Porque eu me empolgo com a resposta da pessoa. Família. Família base. Deus. Tudo. Tudo? Bom, nada sem ele. Amigos. Amigos, sem eles é difícil. Futuro. Futuro a Deus pertence. Pai, essa é boa. Não consigo planejar nem daqui a 5 minutos a minha volta para casa. É mesmo? Não. Poxa, e essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Pode fazer. Eu ia perguntar exatamente. Vou fazer então assim. E o futuro? Como você pensa no futuro? O futuro eu acho que eu aceito o que Deus tem para mim. Eu só peço a Ele que esteja sempre do meu lado. Poxa, você tem uma família muito bonita, né, Germano? Graças a Deus. Eu tenho uma turminha ali. Como foi ver seus filhos nascerem? Puxa, eu me lembro de todos os momentos até agora. O Bentinho, eu vi ele pequenininho, né? Tem a menina também? Tem uma Ana, né, de 19 anos já, a Maria, que está com 12, e o Bento agora, que está com 3 anos e meio. Será que Deus manda mais, Germano? Acho que não, porque o Bento já foi meio no limite ali, já de idade, pressão alta, essas coisas. O Bento, ele é o Germaninho, né? Andando. Gente, vocês precisam conhecer o Bento um dia. O Bento, uma vez eu vi ele meio apilchadinho também, olha, só faltou o bigode. Eu não ia me assustar se tivesse um, por sinal.
E um menino muito querido, né? Você se vê que a fruta não cai longe do pé, de fato. Eu sempre penso assim, ó, com todas as situações que acontecem na vida da gente, que eu sempre, na hora que aperta o sapato, eu já digo assim, né, para bom entendedor, né, já sabe o que. Eu só peço assim a Deus que possa estar do meu lado, que me leve para o lado dele, vamos dizer assim, porque o resto, eu acho que, como eu tive a oportunidade de presenciar um pouquinho da missa ali, já cheguei meio atrasado, né? Mas o senhor estava falando que na hora do aperto, né? Qual que vai ser a minha reação na hora que Deus tiver que Deus não permita que a gente faça feio, né? Exato. Então é isso aí que eu peço a Deus, assim, que me dê essa força de retribuir, de estar firme na hora dessa necessidade. E o resto acontece. Ele já me provou demais para eu duvidar dele agora nesse momento e querer eu planejar alguma coisa. Por isso que eu, né, entrego tudo nas mãos de Deus mesmo e deixo que as coisas aconteçam. Você se sente amado por Deus? Sempre vai acontecer da melhor forma possível, por mais que não pareça para mim. Né? Talvez não pareça para mim. E esse entendimento é que eu sempre estou, né? Talvez se tiver algo a mais que possa acontecer, Deus vai me mostrar os porquês, né? E vai acontecer da melhor forma possível. Eu tenho plena certeza disso aí. É tão bonito o teu entendimento da vida. Eu tenho medo que as próximas gerações percam justamente essas coisas. A capacidade de ver com clareza o mundo, assim. Parece que a virtualidade e muitas coisas têm tirado isso, né? Bom, Germano, a gente está chegando ao final. Não podemos ir muito longe agora. E a gente sempre termina assim, esse é o momento em que nosso jargão, que é o convidado faz a oração que traz no coração. Vamos fazer uma placa e vamos colocar aqui no próximo podcast. Convidado faz a oração que traz no coração. Passa aqui E daí a gente vai pôr as nossas redes sociais, né? Eu não sei se você tem alguma aí, eu não te conheço aqui na internet. E a gente poderia colocar. Eu acho importante porque se alguém quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fazer um esclarecimento, Sim. Né? Pode Sim, conhecer claro. você também. Certeza. Tem, gente. Não. Depois eu passo aí. Mas eu tenho Facebook, o Instagram. Eu sou meio no meio chucrão, como se diz, mas... Esse eu te vi dando entrevista na TV uma vez, aí eu assisti do começo ao fim. Tava curioso para saber as suas histórias. E você tinha histórias boas para contar. A vida da gente é cheia de coisas boas, né? A gente vai do ângulo e da forma que a gente consegue observar elas, né? Mas sempre são boas. Então, por favor, Germano, por favor, reze por nós, por quem está assistindo em casa, por mim, por quem está aqui também. Aquilo que você tem talhado no seu coração. Então, principalmente agradecer a Deus, né? Por esse momento, pelo dom de nossas vidas, por tanta coisa boa, né? Tanto esforço que é tido para levar as coisas de Deus para frente, né? Como esse momento aqui, as pessoas que estão por trás aqui nos ajudando, que eu peço a Deus que, né, dê saúde, o que for de melhor e principalmente esse entendimento da melhor forma possível para cada um, né? Que Deus conforte e olhe por cada um conforme suas necessidades, porque às vezes a gente pode pedir uma coisa que não é o melhor para a gente. Então eu sempre gosto de deixar Deus que assim age em mim e também faça o bem para aqueles que Ele enxerga que estão mais necessitados ou conforme as suas necessidades. Então que Deus possa estar do lado de cada um de nós nesse momento e sempre. Amém. 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 Bom, obrigado por você estar conosco. Eu vou dar a bênção final agora. E aparecem aí com certeza já no GC as informações que você precisava. Fique conosco, divulgue, sabe? Faça com que essa mensagem, com que esses testemunhos cheguem a mais pessoas, né? Compartilhe. E a gente quer, então, terminar agradecendo a Deus. Muito obrigado, Germano. Assim, muito obrigado pelo homem que você é, por você também ser um homem de fé na minha história, assim. Eu que agradeço. Que Deus sustente você para que você continue evangelizando com a sua vida tantas e tantas pessoas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço.